estudo de hoje, ele vai abordar um tema que eu sei que há dúvida na cabeça de muitas pessoas, inclusive por um determinado tempo, houve essa dúvida na minha cabeça. A questão dos pecados, se existe diferença em pecados. Se no dia do julgamento o homem que matou, o homem que traficou, o homem que estuprou, se o julgamento vai ser da mesma forma. Uma coisa que me faz pensar que se todos os pecados fossem iguais, não haveria necessidade de julgamento. Mas vejamos a palavra do Senhor, que é da onde parte o meu ponto de vista, como eu já falei para vocês que assistem meus vídeos, eu não estou preocupado com a sua opinião quanto a essas questões bíblicas. Eu não estou preocupado nem com as minhas opiniões, tanto que eu procuro omitir as minhas próprias opiniões. Eu me baseio totalmente na Bíblia. Diz a palavra do Senhor que o Senhor determinou alguns dons espirituais, e um desses é a palavra da sabedoria, a qual eu tenho. A palavra da sabedoria serve para que eu venha, instruído pelo Espírito Santo, discernir, entender e interpretar a palavra de Deus. É o único objetivo. Muitas vezes eu me encontro na rua com um cachaceiro, uma prostituta, um boiola, seja lá quem for, um viciado qualquer, mentiroso, e ele sempre diz, é uma questão de interpretação, como se ele pudesse interpretar alguma coisa. Ele não pode interpretar nada porque ele é um fraco. E eu te faço a pergunta, por que Deus daria a um Zé Ruela desse desobediente, rebelde, um dom maravilhoso como esse? Para quê? Para ele jogar no lixo? Ele não recebeu até agora Jesus como seu Salvador. É um depravado, pervertido, mentiroso, pecador, e está querendo ter sabedoria para interpretar a palavra do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Não me venha com essa conversa fiada de dizer que é uma questão de interpretação. É uma questão de sim é sim e não é não. Está escrito na Bíblia, e nós vamos a 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17. Para começar, tudo é da minha apostila, ainda é a mesma apostila. Na realidade, quando acabar essa sucessão de estudo, eu terei que preparar a minha apostila de estudo número 2. Em 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17, há diferença. O versículo diferencia entre um pecado que não é para a morte. Se um pecado não é para a morte, outro será para a morte. Pelo qual a oração pode surtir efeitos e salvar a vida do pecador. E pecado para a morte, pecado mortal, pelo qual a oração não surtirá efeito. Inclusive a Igreja Católica fala de pecado mortal. Eu estarei dando alguns exemplos da Bíblia já. Eu quero deixar bem claro que a afirmação de que a Bíblia não indica em lugar algum que determinados pecados são piores aos olhos de Deus não tem nenhum mérito. É mentira. Alguns pecados são piores aos olhos de Deus, como alguns pecados são
piores até os nossos próprios olhos. Eu quando vejo no noticiário um homem que estuprou um bebê, e aquele bebê é filho dele, isso me deixa agitado e revoltado, com vontade de pegar esse sujeito e dar uma surra. Quando eu vejo a notícia que determinada mulher está grávida e abandonada porque o homem canalha fez isso, eu vejo, ela facilitou, e assim vai sucessivamente. Quando o homem corta uma velhinha, me causa raiva também. Mas voltarei ao estudo. Hoje muitas pessoas reagem contra o legalismo e a discriminação, afirmando que todos os pecados são iguais perante a Deus e que, portanto, não existe pecadinho e nem pecadão. Mas a Bíblia parece mostrar uma complexidade maior sobre esse assunto. Foi extraído aqui uma parte do trecho, ou um trecho de um artigo sobre a prática homossexual, que é igual a qualquer outro pecado. Nem todos os pecados são iguais, como esse é um tema polêmico. Reflita antes de pensar errado. Primeiro, não existe na história da humanidade passagem nenhuma de que Deus destruiu cidades que houvesse tanto pecado de homossexualismo do que Sodoma e Gomorra. Mas vamos em frente, calma lá, não fique nervoso. Não perca seu tempo de ficar nervoso comigo, porque eu estou lendo a Bíblia. Está na Bíblia. Creia se quiser. O problema é seu. Eu sou um homem que procura evitar os pecados. Eu sei que eu peco a todo momento, principalmente por pensamento. Por palavras, nem tanto, porque eu vivo sozinho, isolado. Hoje, eu estarei falando mais agora no estudo, depois que alarmeei, e voltarei para os meus afazeres domésticos, seja lendo ou trabalhando na área que eu executo, que é a manutenção de computadores. Inclusive tem alguns ali me esperando, mas eles sempre estão em segundo lugar. Primeiro, os estudos bíblicos, depois o computador. No Antigo Testamento, existe claramente uma classificação de pecados. E Deus disse, eu sou Deus, eu não mudo. Se Deus não muda, Ele vai mudar hoje. E você acha que o cara que mata, e o cara que estupra, e o cara que comete homossexualismo, e o cara que mata um bebê, estupra um bebê, é a mesma coisa? A gente sente que não, que há muitos que são mais violentos, são mais frios. E se incomoda a mim, que sou um homem fraco, pequeno, cheio de pecado. Imagine a Deus que é perfeito e santo, e é amor. Em Levítico 20, que reordena as ofensas sexuais do capítulo 18, conforme a severidade da ofensa, com as ofensas sexuais mais graves, agrupadas primeiro. Levítico 20, do versículo 10 ao 16. Dentro do primeiro nível de ofensas sexuais, ao lado do adultério, as piores formas de incesto e bestialidade. Se você não sabe o que é incesto, incesto é a prática sexual entre parentes, filho com a mãe, filha com
com o pai, e creio que irmão com irmão, e assim sucessivamente. E o pecado da bestialidade, homens e mulheres fazendo sexo com animais. Obviamente, variadas penas para diferentes pecados se encontram por todo o material legal do Antigo Testamento. Se você não crê no Antigo Testamento, está perdendo tempo. Se você não crê no Antigo Testamento, você está dizendo que tudo aquilo passou batido, que é inútil. Quando Moisés subiu ao encontro de Deus, e os israelitas fizeram bezerro de ouro, Moisés disse para eles: cometestes um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Êxodo 32, 30. Obviamente, o episódio do bezerro de ouro foi um enorme pecado por parte dos israelitas. Algo confirmado pela gravidade do julgamento divino. Deve ter havido muitos tipos de pecado entre os israelitas, desde o momento que partiram do Egito. Apenas em ocasiões específicas, no entanto, a ira de Deus se acendeu contra as ações dos israelitas. Por que motivo? Se todos os pecados são igualmente abomináveis para Deus. Em Números 15:30, refere-se às ofensas praticadas com punhos cerrados, deliberadamente e, talvez em tom de desafio, como se fosse de natureza mais séria do que pecados relativamente involuntários. Números 15, 22, 24, 27 e 29. Em Ezequiel 8, o profeta é erguido por um anjo nas visões de Deus e levado até Jerusalém, onde vê diferentes graus de idolatria ocorrendo nos arredores do templo, e o anjo declarando 2 vezes a frase: verás abominações ainda maiores do que estas. Isto é, coisas detestáveis para Deus. Depois de uma sequência de visões, o profeta viu muitos pecados que aborreciam ao nosso Deus Criador. Jesus Cristo referiu-se ao que há de mais importante na lei, Mateus 23, 23, como justiça, misericórdia e fidelidade. Era mais importante obedecer essas coisas do que ao dízimo de especiarias, mesmo que não se devesse desprezar tais ofertas. Formulações desse tipo implicam que violações do que há de mais importante ou dos principais mandamentos, como não defraudar os pobres de seus recursos, tendo em vista ganho pessoal. Porque nós temos visto nos dias atuais, os pastores estão sugando as ovelhas, muitas delas deixam de comer para poder trazer oferta nas igrejas, e Deus não quer isso. Inclusive igrejas que vendem voto de livramento. Se der dinheiro, Deus guarda. Isso implica no fato, se você não votar dando dinheiro para Deus,
Deus não te guardará. E a pergunta que eu já fiz algumas vezes e vou fazer outra vez para você meditar. Quem me guardou durante esse tempo todo que eu estive no mundão? A palavra diz claramente que não devemos defraudar os pobres dos seus recursos, tendo em vista ganho pessoal. Está dizendo a palavra que é mais grave. Jesus diz que é mais grave que as violações de mandamentos menores ou mais leves. Por exemplo, dar o dízimo de pequenos alimentos como especiarias, que segundo Jesus deveriam ser praticados sem deixar de lado as questões mais importantes. Jesus acrescenta a seguinte crítica: guias cegos, quais o mosquito engolindo um camelo. Mateus 23, 24. Qual é a diferença entre um mosquito e um camelo, se todos os mandamentos e todas as violações são iguais? O que adianta eu estar em cima de um púlpito de uma igreja, pregando um evangelho, cobrando o evangelho, vendendo bênção de Deus, cajado de Moisés, vale de sal, água benta, óleo bento, extorquido, extorsão é crime, explorando aqueles pobrezinhos que não sabem nem ler. Esses pastores, eles acreditam que tudo isso vai passar batido. Não! No dia do julgamento, os livros serão abertos. Eu conheço igreja que você tem que dar 100. Já falei e vou falar a vida toda. Você tem que dar 100 para Deus te proteger. Eles acreditam pela fé deles que Deus lá em cima tem um exército de guarda-costas. E a Bíblia é bem clara nesse sentido quando diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e temem e obedecem. Jesus, nos seus dois mandamentos mais importantes, Mateus 12, 28 e 31, ele também disse: quem desobedecer a um desses mandamentos da lei, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Mateus 5, 19. Novamente, apresentar mandamentos maiores e menores significa apresentar violações maiores e menores. Nos argumentos de Jesus, a exploração de pessoas economicamente, na época, os cobradores de impostos, e a quem pecava na área sexual, sempre no esforço de restaurá-lo para o reino de Deus, que ele proclamava. Nesse sentido, pode-se pensar na história da mulher pecadora, que lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com seus cabelos, beijou com seus lábios, ungiu-os com óleo. Lucas 7, versículo 36 ao 50. Jesus explicou o ato extraordinário da mulher contando uma parábola de dois devedores. Aquele a quem o credor mais perdoa é quem mais o ama. A dedução óbvia é que a mulher pecadora tinha feito algo pior aos olhos de Deus. Embora o anfitrião fariseu de Jesus não tenha gostado que a mulher tenha tido contato com Jesus, Jesus louvou as ações da mulher. Os pecados dela, que são muitos ou grandes, lhe são perdoados, pois ela amou muito ou grandemente mais aquele a quem se perdoa pouco. Este ama pouco. 7:47. Muito
Muitos cristãos tratam a ideia de ser perdoado de maiores pecados como algo ruim. Jesus subverteu-a. Pense só como cristãos que enfatizam que todos os pecados são iguais, poderiam empregar o conceito bíblico de alguns pecados serem mais graves do que outros. Alguns de nós talvez precisassem de mais perdão, mas posso dizer que isso nos faz entender a graça do Senhor de uma forma melhor e, portanto, amar o Senhor mais. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Um outro caso de que as ofensas são piores umas do que outras é a caracterização de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado eterno, do qual nunca se terá perdão. No contexto, refere-se aos fariseus terem atribuído os exorcismos de Jesus ao poder demoníaco. Marcos capítulo 3, versículo 28, 30. Esse exemplo deixa bem claro que há pecado sem perdão. Então há diferença de pecado. É bem óbvio. De acordo com João 19:11, Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade terias sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Jesus está falando de Judas, que o pecado de Judas ter entregado Jesus a Pilatos é maior. Está escrito? Ou entregue ao sumo sacerdote Caifás. Mateus 18, 24 ao 28. O apóstolo Paulo fala sobre diferentes níveis de ação. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 17. É possível construir de qualquer jeito sobre o fundamento de Cristo e sofrer perda, mas ainda assim herdar o reino de Deus. No entanto, destruir o templo de Deus, a comunidade local de cristãos, por questões indiferentes, traria sobre a pessoa sua própria destruição efetuada por Deus. A Bíblia diz que o templo do Espírito Santo é o meu corpo. Se eu falar mal de você que me assiste, é pecado, Deus está vendo, é uma coisa. Se você não souber, fica por isso mesmo. Se você souber defender da sua consciência espiritual e emocional, você pode se ofender e pode ficar triste e se abater. Mas se não souber, fica por isso mesmo. Mas se eu cometer esse pecado contra o meu corpo, enchendo meu corpo de drogas que são destrutivas, toda droga é destrutiva. Não é porque o presidente da República, não é porque o Brasil, a nação brasileira, permite o álcool e algumas drogas que estão camufladas e a prostituição e o homossexualismo, que eu posso usar tudo isso contra o meu corpo, que eu tenho do Espírito Santo. É isso que você não está entendendo. Porque nós vemos hoje, nós vivemos o período do corona, as pessoas estão aí, eu estou aqui. Eu não sou menino, você está vendo que a minha idade é uma idade boa. Eu não sou velho, eu sou novo demais para ser velho. E sou velho demais para ser novo. Aos 30 anos, eu parei no tempo. Eu continuo com a mesma mentalidade. Vou nadar. Faço caminhadas, embora tenha dado uma parada agora. Ando de bicicleta. Procuro manter minha mente limpa e sadia. Corpo são, mente são. Vou
na igreja, mantenho comunhão com o meu Criador. Eu faço parte de uma igreja física. Eu me reúno em uma igreja batista. E faço meus trabalhos, já que eu não posso ir nas igrejas pregar o Evangelho, eu prego aqui na minha igreja virtual, que é a Igreja de Cristo. A mensagem está na internet, assiste quem quiser. A Bíblia não manda eu te convencer, a Bíblia manda eu pregar para você o que eu faço. Eu prego para você, eu ensino para você. Se você acreditar, que Deus seja louvado. Se você não acreditar, o problema é seu, porque você tem direito ao livre-arbítrio e você não é meu inimigo. E eu não me faço seu inimigo quando eu digo para você, meu irmão, para de destruir o corpo que Deus deu para você usar. Para de destruir o tempo do Espírito Santo, afinal de contas, você não vive para fumar nem beber. Naquele dia vai ser difícil. Então o pecado é maior. Aquele pecado que eu cometo contra o meu corpo, porque eu destruo o meu corpo, eu tiro todas as possibilidades do Espírito Santo trabalhar me usando. Como o Espírito Santo pode me usar se eu estiver com câncer, com lepra, com AIDS, ou com corona, ou seja lá com que porcaria dessa seja. Mas algumas doenças são criadas pelo próprio homem. Os hospitais estão cheios de homens cancerosos que fumam. Chega por aí, você já entendeu. Então, desde o momento que você usa o seu corpo para o pecado, você não deixa o Espírito Santo usar o seu corpo para propagar o Evangelho do Cristo, porque eu prego e o Espírito Santo convence. Mas como o Espírito Santo vai convencer o pecador do pecado se o Espírito Santo não está em mim? E o Espírito Santo está em algumas pessoas. Se eu não deixo o Espírito Santo estar em mim e eu não prego o Evangelho de Cristo, a minha dívida com ele é muito cara. E no dia do julgamento vai ser difícil. Pense nisso, meu irmão. Você não nasceu para beber e fumar, não. Você não tem direito nenhum de andar drogado. Então você já entendeu. Você que destrói o templo do Espírito Santo e a propriedade de Deus, você está no salvo. Você está ferrado. Conserta a sua vida antes que você morra. Porque depois que morrer, só existem dois caminhos para o homem que morre. O homem que morre com Cristo vai para o céu. O homem que morre sem Jesus vai para o inferno. Ele não parte direto daqui para o inferno, ele parte daqui direto para um lugar chamado Hades ou Sheol, que seria a sala de espera para o julgamento final.